Olha, até para quem está acostumado com as aberrações das decisões do Alexandre de Moraes, até para quem está acostumado com as dobradas de aposta, tá chocado com o que ele falou numa entrevista ontem à noite. Vamos lá. Essa semana o Flávio Dino, tentando proteger o seu colega Alexandre de Moraes, fez uma decisão absurda, esdrúxula, mas que basicamente esboçava ali uma certa defesa ao Alexandre de Moraes, dizendo que entidades brasileiras não poderiam acatar decisões estrangeiras, entidades financeiras, obviamente tentando proteger as contas bancárias do Alexandre de Moraes. A reação disso foi que em 24 horas, os bancos brasileiros perderam mais de 40 bilhões em valor de mercado. Investimento começou a pular fora, as pessoas começaram a tirar os seus dinheiros dos bancos brasileiros. O Brasil começou a entrar num processo acelerado de colapso econômico, assim, acelerado, e quando eu digo acelerado, foi uma queda na bolsa dos bancos, dos valores, nunca vista antes. Foi tão ruim que o próprio Flávio Dino viu a merda que ele fez e fez uma outra decisão, outro despacho lá, desfazendo, falando, não foi isso que eu quis dizer, não, vocês me entenderam errado. Mas o estrago já tinha sido feito, os bancos perderam aí o valor de mercado, os bancos soltaram notas dizendo que, olha, não tem como fugir da Magnitsky, me desculpe, mas se nós não acatarmos a Magnitsky, nós seremos isolados do sistema financeiro mundial. É um assassinato do banco, o banco deixa de existir. Beleza. Aí Alexandre de Moraes vai dar uma entrevista e ele fala o seguinte, ele deu essa entrevista ontem para Reuters. Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos Estados Unidos a ativos brasileiros. O que o Moraes disse na entrevista? Se algum banco aí se atrever a bloquear as minhas contas, os meus ativos, meus investimentos, eu vou emitir uma ordem punindo os bancos. Agora, o que os bancos vão fazer? Vamos lá. Ou os bancos obedecem ao FAC e bloqueiam as contas do Alexandre de Moraes e continuam tendo acesso ao sistema financeiro internacional, ou eles obedecem a Alexandre de Moraes, desrespeitando ao FAC, desrespeitando a Magnitsky, mantém a conta do Alexandre de Moraes. Só que em questão de meses eles vão falir. Em questão de meses eles deixam de existir, eles perdem acesso ao dólar, ao sistema financeiro internacional, perdem cartão de crédito, todos os correntistas desses bancos não vão ter mais cartão de crédito, o banco morre. É simples assim, não precisa elaborar termos bancários, mas o banco morre. O banco vai ter que escolher entre morrer defendendo Alexandre de Moraes ou ser punido por Alexandre de Moraes e continuar existindo. As declarações foram dadas em meio a um impasse que derrubam as ações de bancos brasileiros que ficaram em meio às sanções norte-americanas no STF. Em entrevista na noite de terça-feira em seu gabinete em Brasília, Moraes reconheceu que a atuação da Justiça dos Estados Unidos em relação aos bancos brasileiros, que têm operações nos Estados Unidos, é da aplicação norte-americana. Agora, da mesma forma, se os bancos resolverem aplicar a lei internamente, eles não podem. E aí, eles podem ser penalizados internamente no Brasil. Ele não tem noção do que ele está fazendo. Ou eles têm noção, eu não sei, mas isso aqui, essa entrevista vai ter repercussão hoje na Bolsa de Valores, só para você ter uma ideia da gravidade. Os bancos vão perder de novo os valores, a Bolsa de Valores vai cair, o dinheiro investido do mundo vai embora, até quem tem dinheiro aqui dentro vai começar a colocar o dinheiro fora do Brasil. A mensagem é clara, tá? Não dá para ter dinheiro dentro de banco dentro do Brasil, vai todo mundo retirar, colocar em bancos internacionais, investimento não vem mais, quem queria abrir empresa aqui não vai mais, e não só isso. Os ministros do STF falam ainda bloquear ativos de empresas americanas. Empresas americanas. Sabe o que são empresas americanas? Amazon, que retém acho que 70% de todos os sites do Brasil. Google. Imagine vocês sem Google, sem Apple. São empresas americanas. Moraes, numa entrevista, pode ter quebrado o Brasil. Aí vamos ver, vai ter consequência, a bolsa vai explodir, um colapso econômico, será que ele vai voltar atrás? Bom, os bancos agora vão ter que... Cara, esse era o pior cenário. Quando a gente estava falando das consequências da Magnitsky, esse era o pior cenário, que muitos nem consideravam ser possível, porque teria que ser muito autoritarismo, muita soberba, querer impedir que os bancos bloqueiem suas contas aqui. Você está matando os bancos, você está matando a economia do Brasil. É um assassinato da economia do Brasil para preservar
11 pessoas. Não, é nem 11, é uma pessoa, Alexandre de Moraes. Aguardemos aí as próximas horas, mas eu garanto para vocês que isso vai repercutir e vai repercutir muito. Estamos nas mãos de Deus agora. Olha, me desculpe, eu acho que muita gente vai me odiar, mas eu preciso fazer isso. Eu preciso começar esse vídeo fazendo um agradecimento. Um agradecimento de coração ao senhor excelentíssimo, magnânimo, generoso, ministro do STF, Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, o senhor nos deu um gigantesco presente e por isso eu serei eternamente grato. Agora eu vou explicar para vocês o porquê que o Alexandre de Moraes nos deu um grande presente. Ontem ele escancarou de forma inequívoca para o mundo inteiro não só o nível de perseguição e a ditadura do Brasil, mas a insanidade, o nível patológico ditatorial a qual ele está submetido. Eu te garanto, os colegas dele do STF fizeram com certeza uma reunião separada hoje, uma videocall no WhatsApp, falando, pelo amor de Deus, o que esse cara está fazendo com a gente? Alexandre de Moraes ontem arrumou um jeito de tentar humilhar o maior líder religioso do Brasil. E eu volto a dizer, eu não quero saber se você gosta ou não gosta do Silas Malafaia. Ele é o maior líder religioso do Brasil. E o porquê que ele sofreu essa busca e apreensão e teve o seu celular apreendido? Silas Malafaia foi a pessoa que convenceu Bolsonaro a voltar a fazer manifestações. Silas Malafaia fala abertamente contra Alexandre de Moraes e denuncia os crimes dessa pessoa, mas mais do que isso, ele é sempre a pessoa por trás das manifestações no Brasil. Todas as vezes que tem manifestação, você pode ter certeza, é o Silas Malafaia conversando com Bolsonaro, mobilizando a turma, pedindo para a galera voltar para as ruas. Foi assim lá na primeira manifestação na Avenida Paulista, quando Bolsonaro voltou pela primeira vez, até as últimas, inclusive até a próxima, 7 de setembro. Alexandre de Moraes está agindo de forma desesperada. O que ele fez ontem é um sinal de que ele já não tem para onde correr, ele já não tem mais o que fazer, ele está no momento final de desespero e o que ele tenta fazer é impedir que o 7 de setembro aconteça. Ele quer colocar medo no Silas, colocar medo no Silas eu acho meio difícil, mas ele na cabeça dele quer colocar medo para que ninguém convide para o 7 de setembro. Mas vamos lá, tem muito mais, por que a gente deve ser grato? Na decisão contra o Silas e no inquérito e na petição da PGR, eles incluíram conversas entre Bolsonaro e o advogado do Donald Trump. Preste atenção nisso aqui, olha que erro grotesco que eles cometeram. Em certos momentos, o Bolsonaro pede conselhos para o advogado do Donald Trump sobre a melhor forma de falar, ou como escrever um determinado discurso, ou uma fala, né, que não possa parecer tão ofensiva para nenhum lado, como um advogado faz, é o trabalho do advogado fazer isso. Pois ele pegou essas conversas e as tornou como se fosse um cometimento de algum tipo de crime. Na verdade, em todo o áudio, eu escutei tudo, não há nenhum crime cometido, mas vamos lá. Ele coloca o advogado do Donald Trump como parte do esquema criminoso. Olha onde ele foi. Ele pegou o advogado do presidente dos Estados Unidos como fizesse parte de um esquema criminoso, porque ele estava dando conselhos advocatícios legais para o Bolsonaro. Vamos lá. A acusação é de que há um esquema, uma organização criminosa para obstrução de justiça e golpe do Estado Democrático de Direito. Cara, eu nunca vi nada tão desorganizado quanto essa organização criminosa. É um xingando o outro, e o Silas Malafaia, do jeito que ele é na vida real, ele tá nesses áudios, ele é exatamente a mesma pessoa, isso eu achei interessante. E aí você vê briga de pai com filho, briga de tio com sobrinho, e obviamente é todo mundo ali do Rio de Janeiro, então tem muito caralho, porra, carioca adora falar desse jeito. Porra, caralho, irmão, brother. O que a gente percebeu ali? São pessoas normais, indignadas com o que está acontecendo no Brasil e tentando achar uma maneira de salvar essa população que hoje é refém de um ditador. Esta é a impressão que todos os áudios nos passam. E tem mais. Isso parece como se fosse a nova reunião ministerial secreta. Lembra da tal fita da reunião ministerial secreta que a imprensa achou que ia destruir Bolsonaro, só que o que eles fizeram, na verdade, foi fazer o povo apoiar o Bolsonaro ainda mais? Os áudios e essa perseguição de agora nos mostra isso. Indo contra o maior líder político, líder religioso, líder político. Um está preso no domicílio, o outro perdeu o celular e não pode mais viajar. Um cara que viaja o mundo inteiro para pregar a palavra de Deus, ou seja, cerceando sua liberdade religiosa.
Depois nós temos a conversa com o advogado Donald Trump, numa tentativa de tornar isso um crime. E conversa normal entre pai e filho, que discordam boa parte das vezes. O que aqui lá ficou claro é que o Bolsonaro não está organizando nada. Se tem uma coisa que ficou clara, é que não há uma organização do Bolsonaro, não é uma organização de ninguém, são pessoas tentando ajudar o Brasil a sobreviver, a ser resgatado. Outro ponto. Bolsonaro estava pedindo asilo. Primeiro, é direito humano. Todo ser humano tem o direito de pedir asilo a um outro país se ele se sente perseguido. Isso está nos direitos humanos universais. Alexandre de Moraes, ao tornar isso crime, mais uma vez viola os direitos humanos. Mais uma vez ele está violando os direitos humanos. Ao tentar criminalizar uma pessoa, e olha, não foi entregue, a Argentina acabou de falar que nunca recebeu esse pedido, foi um esboço que muito provavelmente Bolsonaro recebeu de alguém, e não foi enviado, de 2023, final de 2023, ou seja, tem 1 ano e 8 meses que esse esboço foi feito e nunca foi usado. E de qualquer forma, é um pedido de asilo. Tudo que eles conseguiram mostrar é o seguinte, olha, a gente quer pegar o celular do Silas Malafaia, mas vamos tentar evitar a comoção nacional jogando esses áudios do Silas Malafaia falando palavrão para ver se o povo não reage. Vamos ver se o povo libera, porque eu preciso saber o que o Silas Malafaia está falando. Não há crime nenhum, mas eu preciso pegar o celular dele para saber como está sendo arquitetado tudo isso contra mim. Pesca probatória do mais alto grau. A Polícia Federal que praticou isso, que escreveu isso, você pode ter certeza. Esse caso específico, os membros da Polícia Federal, o delegado envolvido nisso daí, eles acabaram de entrar na mira. Acabaram. Vai vir em breve aí mais sanções para a pirâmide da hierarquia do Alexandre de Moraes, só que esses que participaram desse esquema criminoso, dessa ação criminosa de ontem, você pode ter certeza, esses não vão sair impunes. Essa Gestapo do Alexandre de Moraes está se tornando cada vez mais um alvo prioritário. Agora vou para concluir. Tudo isso foi tentar esvaziar o 7 de setembro. Tudo. Lembra, o governo do Lula está tentando organizar, botar povo nas ruas no 7 de setembro. 7 de setembro, por favor. Não dá para desistir. Não dá para recuar agora. A gente está isso aqui. Alexandre de Moraes está agindo na bile, no fígado. Revoltado porque, como saiu na imprensa, perdeu seus cartões de crédito, vai perder também a possibilidade de usar companhias aéreas, hotéis, Apple, ele vai perder tudo. E agora ele está agindo na raiva e está arrastando o STF para baixo. E aí eu me pergunto, não tem ninguém no STF com sanidade o bastante para ir lá e falar para ele, cara, você foi longe demais. Se tem sanidade remanescente dentro desse grupo dos ministros do STF, que eles façam uma reunião e falem, tem que dar um basta nisso daqui. Não tem a menor condição da gente continuar dessa forma. Mas parece que não. Parece que não tem nada. Todo mundo lá tem medo do Alexandre de Moraes. Que povo medroso. Mas é isso, 7 de setembro, galera. Esse áudio aí não adiantou em nada, só reforçou ainda mais que realmente é uma perseguição política. E outra, Estados Unidos leva muito a sério quando alguém persegue alguém de forma religiosa, algum líder religioso. Muito a sério. Eu acho que depois dessa, o Alexandre de Moraes conseguiu complicar a vida dele em muito.